Boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tem 4 pessoas. Eu não consigo identificar, mas sejam bem-vindos. Vamos esperar alguns minutos para ver se entram mais algumas pessoas. Fernando já entrou. Margarete, obrigado. Eu tô vendo o retratinho da Kênia aqui. Da Kátia. Fernando. Fabrícia. A última eu não consegui ver, não. Bom, já tem 11 pessoas, né? Então, Oi, Ângela, Fátima, Kátia. Tá começando a rolar mais rápido, né? Patrícia também entrou. O Fernando está assistindo, a cena. Então, eu fiz um teste. E se eu for falar tudo, não vai dar tempo. Esse é meia hora, 40 minutos, né? Então, eu vou ter que resumir um pouco. Talvez um pouco apressado demais, mas eu vou tentar passar do meu melhor. Boa tarde para todos. Boa tarde, Kênia, Ângela, Elaine. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Kátia. Boa tarde para todos. Mas eu vou agora parar um pouco para falar sobre isso. Então, se eu for falar tudo, não vai dar tempo. Então, eu vou tentar resumir, mas de uma forma mais saudável possível, que nós todos saiamos daqui entendendo. A voz está boa? Fala só um ok, por favor, se a voz está boa. Ah, beleza. Então tá ótimo. Nós vamos falar sobre enfermidades da alma. Esse é o tema da tarde, sabe? E em sendo enfermidades, eu também me considero um enfermo, sabe? Então, como pode... eu até perguntei ao meu terapeuta, eu fiz uma terapia, um dia eu perguntei para ele assim, como é que posso fazer uma palestra falando sobre enfermidades da alma se eu mesmo sou um enfermo da alma? Porque todos nós temos as nossas enfermidades. E ele disse assim, usando o mesmo axioma de que um analista precisa de um analista. Então, se um analista precisa de um analista, o analista pode fazer a análise. E no caso, eu posso falar sobre enfermidade, porque do mesmo jeito que nós pensamos que todos vocês vão trabalhar em cima das suas enfermidades, eu também estou trabalhando em cima das minhas enfermidades. E quais são essas enfermidades? Principalmente as enfermidades da alma. Eu tentei fazer um resumo em 2 palavras. Aquilo que nos faz ficar doente são o orgulho e o egoísmo. E toda a cadeia de vícios ao redor do orgulho e do egoísmo. Então é sobre isso que nós vamos falar, sabe? Mas eu trouxe um exemplo, um texto que é grande, mas ele é muito bom de ser ouvido, porque demonstra que todos nós temos, e a doença tem, uma forma de agir em nós diferente para cada pessoa. Eu vou falar sobre um livro, né? Um livro chama-se No Mundo de Chico Xavier. E eu estou aproveitando que o Júlio acabou de entrar e vou falar assim. O Júlio, na quinta-feira, ele disse assim, que é preciso que quando a gente fale alguma coisa, que vocês ouçam, e se quiserem buscar no livro, isso é muito importante. Refletir, isso é muito importante. Então, o fato de eu estar fazendo uma palestra para vocês, significa o quê? Que vocês vão ouvir essa palestra e vão procurar, né, dentro da literatura que nós estamos falando, às vezes, coisas que sirvam para você
para somar àquelas que vocês já são acostumados a ler, sabe? Então, essa forma de trabalhar, né? O Júlio falou do livro, dos livros de Divaldo, né? Pelos Caminhos de Jesus, por exemplo. Eu fui lá, peguei o livro, né? Busquei um pouco do texto, e é isso que nós devemos fazer aqui. Esse livro aqui, ele está no site da Federação Espírita Brasileira, No Mundo de Chico Xavier. E é dele que eu começo a palestra, sabe? O entrevistador chama-se Elias Barbosa. Ele estava fazendo uma entrevista com Chico, dizendo assim: Chico, entendemos que o nosso diálogo está longo, mas pode nos dizer o que pensa Emmanuel quanto aos problemas das doenças e obsessões? Aí o Emmanuel, né, muitas vezes adverte que as doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Aí o entrevistador chega e fala assim: desejará você contar-nos alguma coisa da sua experiência no contato com Emmanuel, com respeito à atitude que devemos assumir perante as nossas próprias doenças? Aí o Chico começa a responder, e assim vai seguindo um diálogo dele com o Emmanuel, né? Nosso amigo espiritual é de opinião que precisamos guardar calma e paciência para quaisquer enfermidades que sejamos acometidos, procurando ao mesmo tempo atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. Então ele fala aqui que é preciso calma e paciência. A esse respeito, narrarei um dos meus primeiros diálogos que tive com ele, Emmanuel, em 1931. Em 1931, Chico tinha 21 anos. Achava-me sob o domínio da doença complexa que trago até hoje, em meu olho esquerdo, quando o nosso mentor espiritual me apareceu pela primeira vez. Depois de ouvi-lo em diversas reuniões sobre planos de trabalho que ele nos trazia, certa noite, em dezembro de 31, roguei a ele orientação para o meu caso. Estava sofrendo muito e queria curar. Emmanuel fala: tenha serenidade, falou ele bondosamente. Você está sob cuidados de benfeitores espirituais dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. Aí o Chico fala: então devo prosseguir sob a orientação da medicina? Perguntei. Sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Quer dizer que preciso tratar-me? Com o máximo cuidado. O corpo é comparável à enxada, e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. Enxada que não é usada, nós aprendemos, né? Enferruja. A enxada boa é aquela que é trabalhada e precisa ser cuidada. O senhor quer dizer que, embora eu seja médium e veja o Senhor ao meu lado com tanta bondade e cultura, não posso esperar a intervenção do plano espiritual em meu benefício para curar-me? Por que você receberia privilégios por ser médium? A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação dos oculistas que nos amparam. A condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece a outras criaturas que estão no plano físico. O senhor tem dito que pretende escrever por meu intermédio e que, se Deus permitir, fará livros, mas o senhor acredita que eu posso desempenhar a tarefa mediúnica assim doente dos olhos como estou? Sem dúvida nenhuma, Chico. Se formos esperar pela saúde perfeita a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Se você estivesse na Terra com todas as facilidades em mão, no estado de evolução deficitária em que ainda nos achamos, talvez que as dificuldades do serviço espiritual para você fossem muito maiores. Então, como é que o Senhor considera a doença dos olhos, em meu caso,
quando tanto preciso de me esforçar para a tarefa em início? Observamos a sua enfermidade como sendo um abençoado apoio que o Senhor concedeu caridosamente a você, para que venhamos a caminhar com menos riscos e perigos em sua atual romagem na terra. Confie no Senhor, pois a sua doença é arrimo que Ele enviou em seu auxílio. Ao ouvir essas últimas palavras, indaguei alegremente: então Jesus vai curar-me. Emmanuel me fitou com bondade e mandou que eu abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, e recomendou que eu começasse a leitura do texto. Então comecei a ler em voz alta as palavras do Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando atingi a palavra aliviarei, nosso amigo espiritual sustou a leitura e disse-me: compreendeu bem? Jesus não nos promete curar-nos, isto é, retirar-nos da bênção das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos. Confiemos no Divino Mestre e trabalhemos. Entendi a lição que me era dada e resignei-me. Hoje, depois de transcorrido 36 anos sobre esse diálogo, 1967, agradeço ao Senhor a bendita doença que carrego nos olhos, sempre tratada por médicos amigos e por amigos espirituais, pois ela tem sido em torno desse tempo um agente providencial que me induz à reflexão e me ensina a respeitar o sofrimento dos outros. Bonito, eu gostei dessa passagem, sabe? Desse ensinamento do Chico. Dá para notar que Chico tinha uma doença, mas a doença dele não era uma doença da alma, sabe? Era uma doença proteção. Eu pude identificar esses tipos de doença porque Emmanuel fala no livro Coletâneas do Além que existe outros tipos de doença, né? Então, a doença do Chico era a doença de proteção, né? Chico precisava ter aquela doença porque para ele seria melhor em todos os 71 anos de trabalho para frente, né? A doença ia colocar ele nos eixos, né? Para ele não se expandir muito. Mas existe, Emmanuel fala, uma dor chamada dor-aviso, né? É aquela doença-aviso, né? É aquela doença em que você começa a sentir uns certos sintomas, e como se estivesse avisando você, ó, cuidado, né? Aqui a doença está mais calma, aqui a doença está mais serena, nós estamos te avisando para moderar os seus passos, sabe? Por quê? Porque senão daqui a pouco isso pode piorar para você. E existe também aquela doença chamada doença-resposta. A doença-resposta já é a doença que responde tudo aquilo que foi avisado e você não ouviu, né? É uma doença que chega a nós, né, depois de vários avisos e que nós não prestamos atenção, nós não estamos, como fala, nós não estamos atentos, mas fomos avisados, né? Emmanuel também fala sobre outras doenças. E nós estamos passando por um período em que, é claro e certo, como o seu Klepper pediu para a gente ouvir uma palestra ontem, né, falando sobre transição planetária, é claro e certo que nós estamos passando por um momento de transição nesse momento, né, transição planetária de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E essa doença veio como uma forma da gente parar um pouco, né? Parou-se a economia, parou praticamente quase tudo em nome dos cuidados que nós devemos ter. E dentre esses cuidados estão a higiene, né? Estão as formas da gente sanear as nossas formas de viver e também a forma de relacionar com as outras pessoas. Então, existem essas epidemias, e Emmanuel fala nesse texto que eu falei com vocês, que chama Carta aos Enfermos, do livro Coletânea do Além, que ele diz assim, que a pandemia ou uma epidemia
ela é tanto de uma forma individual como de uma forma coletiva. E que nós estamos vendo que, apesar dos efeitos do vírus estar na humanidade inteira, cada um de nós está tendo que tratar de si mesmo, né? Cada um de nós está tendo que ficar em casa ou se cuidar usando máscaras, né? Lavando as mãos, né? Lavando o chinelo, né? Igual a minha irmã me ensinou, né? Não, tem que lavar o chinelo. Eu falei, tá bom, Cota, tem que lavar o chinelo. E assim a gente vai aprendendo, né, as formas. Inclusive eu tive que aprender a falar por um celular, né, sentindo que todos estão me ouvindo, mas que eu também posso ver vocês através desses acenos tinindos, corações que aparecem na tela, né? Isso é uma forma de interação, é uma forma diferente, nós não estávamos acostumados. Então nós temos que mudar um pouco dos hábitos que todos nós estamos habituados a fazer, e modificar e ver quais são os melhores que esse momento exige, né? E é isso, eu não vim trazer aqui falando sobre doenças e nem sobre enfermidades, porque nós estamos cientes, e muito cientes, que enfermidades nós já as temos há séculos. Nós a carregamos, como Joana de Ângeles diz, né, como heranças ancestrais. Quer dizer, é assim, funciona dessa forma. Se você deixa uma enxada parada, ela enferruja. Se você pega uma casca de banana e deixa ela encostada, ela apodrece. Então, nesse mundo em que nós vivemos, onde tudo é muito exagerado, até tem uma frase, né, que a frase é: todo excesso gera em si um perigo de desperdício, né? Quais excessos e quais os desperdícios? O homem vem se excedendo há muito tempo, né, no uso dos bens materiais, né? E às vezes até em excesso. E esse excesso gerou um desperdício. Desperdício de quê? De tempo, principalmente de tempo. Há quanto tempo nós estamos sendo chamados a modificar nossos pensamentos, nossa forma de agir, nossa forma de nos comunicar conosco e com os outros? Há quanto tempo nós vimos desperdiçando tempo? É um tempo precioso para a nossa própria regeneração. Então, se nós estamos desperdiçando tempo, né, e a forma do desperdício é porque nós passamos muito a trabalhar muito mais o orgulho e o egoísmo, olhando só para nós, ia ter que acontecer alguma coisa que nos chamasse atenção para que nós voltássemos para casa, assim como o filho pródigo, né? Então, essa doença surgiu e muitas outras coisas surgiram. Quem tiver a oportunidade, leia o último capítulo do livro da Gênese, né? Os Sinais dos Tempos. E eu peguei dois pedaços desse capítulo para passar para vocês, né? O primeiro pedaço no item 5 do capítulo 18 da Gênese, que fala que a humanidade passou por um processo, isso escrito em 1867, né, ou 1868. E estava escrito assim, que a humanidade passou por todo um progresso. Progrediu a ciência, progrediu a cultura, progrediu o bem-estar material. Mas que ainda falta realizar uma coisa: reinar entre nós a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Casado junto ao bem-estar material, tem de estar o bem-estar moral. E é esse que está faltando. Então, nós precisamos, para realizar o desejo de toda uma espiritualidade superior, não só trabalhar a parte científica, cultural e do bem-estar moral, mas principalmente trabalhar o nosso lado
no bem-estar moral nosso. E como que a gente faz isso do jeito que a gente estava? Né? A economia correndo atrás, e todo mundo correndo atrás de tudo, você não tinha tempo nem para pensar. Né? Então, quando a gente reflete, começa a refletir sobre esses males que a humanidade tem, nós temos que parar e pensar que eu faço parte dessa humanidade. Da mesma forma como a gente conversa sobre enfermidades da alma, eu sou um enfermo da alma. Até o Emmanuel diz que a nossa evolução, ainda nós nos achamos numa evolução deficitária. Até o Emmanuel dizia isso. Né? E Chico, que eu acho que não precisava de doença, teve. E nós não vamos ter alguns males para nos chamar a atenção de que as coisas precisam ser modificadas, principalmente na nossa forma de pensar e de sentir. Precisamos. Então, eu peguei, né, um monte de ensinamentos, né, e fiz uma pergunta. O que é preciso para sairmos deste estado doentio? Né? Se nós estamos num processo de doença, né, e a medicina está correndo atrás, né, como que nós podemos sair desse estado doentio? Alguém perguntou para a Madre Teresa de Calcutá como que ela fazia para ela não para tratar dos leprosos que ela tratava, o que ela fazia para não pegar a lepra? Aí ela respondeu para a pessoa que fez essa pergunta, ela respondeu assim: olha, filho, eu uso água, sabão e amor. Bonita, né? Água e sabão nós estamos acostumados agora. Toda hora, água e sabão, toda hora água e sabão. Se não tem água, sabão, álcool. Se não tem álcool, até veja. Se não tem veja, detergente na hora de lavar vasilha, tudo serve para limpar as mãos, né? Mas e o amor? E o amor nos relacionamentos? Então é preciso, para sairmos desse estado doentio, o nosso bem-estar moral, lembremos, né? E esse bem-estar moral, nós começamos com o item 33 do capítulo 18 da Gênesis, o mesmo capítulo que nós falamos sobre o bem-estar material. Nós vamos falar agora o que esse Espírito disse. Que nós que não precisamos ainda de uma renovação integral do ser humano, mas que nós precisamos, basta modificarmos nossas disposições morais. E nós precisamos modificar as nossas disposições morais. E como que nós podemos, então, quer dizer, fazendo já início a pergunta, o que é preciso para sairmos desse estado doentio, né? Modificar nossas disposições morais. E em diversos livros da doutrina espírita, em diversos livros, em outros livros, inclusive, sem ser da doutrina espírita, porque o privilégio de mensagens boas não está só na doutrina espírita. Porque que seria dos outros se as mensagens boas só estivessem na doutrina espírita, né? Então nós podemos colher de todos os ensinamentos passados em todo o mundo várias pérolas preciosas que podem servir para adornar essa joia que se chama saúde, que nós precisamos ter, principalmente não a saúde do corpo, mas principalmente a saúde da alma, sabe? Qual que seria então esse convite para nós? Eu colhi aqui alguns 6 itens, né, que nós podemos e vamos trabalhar devagarzinho esses 6 itens. O primeiro que eu listei aqui foi sintonia, né? Cuidado com cuidado com o que os nossos pensamentos sintonizam. Sintonia é determinante fator para a nossa cura. Se eu me sintonizo, eu estou andando na rua
e tem uma pessoa mal-humorada. A partir do momento que eu ouço tudo o que ele está dizendo e me condoo dele, eu me sintonizei com ele. E eu, se embarcar no mau humor dele, também fico mal-humorado, né? O que está acontecendo atualmente? Essa sintonia. Lembra de televisão, né? Se eu começo a assistir um programa de televisão e começo a me sintonizar com tudo aquilo que está acontecendo e que de repente eu entro da mesma forma no grau de preocupação que eles estão querendo que a gente tenha, né? E eu devo, obviamente, deixar de sintonizar a parte ruim, mas existem as partes boas, né? E esse é o cuidado com a sintonia, com aquilo que entra na nossa mente. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala sobre uma força que gerencia todo o nosso corpo, toda a nossa mente, chama vontade. A vontade ela é gerente da nossa vida, né? É outro lugar que o Gladson está perguntando uma coisa. Eu tenho um pensamento quando eu penso saúde. Por que preciso me curar? Como vou me curar se a doença não manifestar? Só assim vou me tratar. Eu também acho que a doença é um demonstrativo de onde a gente pode atacar. Mas existem os agentes profiláticos, né? Existe aquele momento em que você fala assim, eu não vou fazer isso para que isso não aconteça também, né? Mas o aviso chega às vezes, pequena dor de cabeça que vai incomodando, vai trabalhando, vai atuando, e nós não podemos deixar levar por essa situação. Bom, essa força de vontade é a segunda. Para você se modificar, às vezes precisa de vontade, né? Você precisa trabalhar com afinco e com determinação, né? De, às vezes, vencer um próprio desejo de saber como é que estão as notícias. Eu consigo, às vezes, não passar por isso. Eu falo assim, vou resistir, não vou ligar o canal tal para ver a CNN. E, de repente, eu estou lá no canal CNN, vendo o número de mortos, aí eu passo para outro canal, vendo, e, de repente, eu estou triste, eu estou cansado, eu estou com a energia baixa. Porque, além de eu não ter força de vontade para não assistir tal canal, né, eu ainda me sintonizo com aquelas notícias que estão sendo dadas. O terceiro é um conselho que o Haroldo disse, né, na palestra Transição Planetária que eu captei e peguei lá, que ela fala assim, esse momento exige bom senso. O que é bom senso? Bom senso, eu penso ser assim, cuidado. Cuidado nas palavras, cuidado nas ações, cuidado nos sentimentos, cuidado nas emoções. Por quê? Queira ou não queira, os nervos estão à flor da pele. Queira ou não queira, eu estava conversando com uma pessoa ontem e disse assim, eu tenho medo não de pegar o vírus, mas imagina se eu aqui sou infectado, chego perto de uma pessoa, infecto essa pessoa e essa pessoa vem a falecer ou desencarnar. Eu acho que eu iria pirar. Então é preciso bom senso nesse momento de aceitação de que esse momento pede que a gente se recolha para que, talvez se a gente confia em Deus como devemos confiar mesmo, a gente também tem que confiar que outros não têm esse cuidado. E um vírus que esteja com a gente num sentido assintomático pode ser bem sintomático em outra pessoa. Então, é preciso bom senso da gente não abusar. Eu comprei uma máscara, comprei outra máscara, daquelas de pano, né? E agora eu estou assim, fazendo um revezamento de máscaras. Por quê? Porque mesmo no trato com o ser humano, não é só nas palavras, também nas ações. O quarto item, né, que eu escrevi aqui foi desenvolver um espírito de cooperação. Esse momento exige muita cooperação. Não só eu que estou passando por isso. É uma humanidade inteira. São 8 bilhões de habitantes que estão tendo que repensar suas vidas.
8 bilhões de pessoas estão ali ultrapassando o limite do que elas não imaginavam há 3 meses atrás. Então, desenvolver um espírito de cooperação é você saber que muitas vezes vai ter uma pessoa mais preparada que você, que vai poder te dar uma palavra de apoio, uma palavra amiga, mas que você também, né, no espírito de cooperação, vai fazer essa corrente se estender para outras pessoas. Então eu fui ajudado por uma pessoa, a pessoa tirou os grilos, né? Eu falo grilo, né, da minha cabeça, que fica assim, cri, 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 o mau pensamento, né? E eu vou levar a outra pessoa, né, a tranquilidade que eu posso levar para outra pessoa. Um espírito de cooperação. Auxilie cooperando com essas pessoas. É uma forma de auxílio, né? Existem pessoas que estão sendo obrigadas a trabalhar. Elas nem queriam estar trabalhando, né? Elas nem poderiam estar trabalhando porque elas têm pessoas idosas dentro da casa dela e estão lá trabalhando. E eu, por exemplo, não estou trabalhando e tenho na minha casa pessoas que vêm à minha casa, né? Eu tenho que dar a elas os cuidados necessários, a higiene necessária, e às vezes nem precisa vir à minha casa. Tem 4 semanas que eu estou fazendo faxinão, né? Estou aprendendo até a fazer faxina. Na primeira semana eu suava, na segunda semana eu suava, na terceira semana eu suava, e não pensem, na 4ª semana eu continuo suando para fazer faxina. Não tem jeito, faxina é uma coisa que eu vou ter que aprender a fazer, né? Para preservar a saúde da menina que trabalha aqui em casa, que ela tem uma mãe que tem 80 e tantos anos, e tem a mim, né? Que também não posso ser o agente portador do vírus para ela. Então a gente toma cuidado e coopera onde que pode cooperar. O 5º é tente ser paciente. Existem muitas pessoas impacientes nesse mundo. E como forma de cuidar dessas nossas enfermidades da alma, né? Nada melhor do que a paciência. Nada melhor de você olhar para aquela pessoa. Eu tenho que andar rápido porque o vídeo está acabando. Eu tenho só mais alguns minutos. Tente ser paciente. Por favor, vamos pensar nisso. Tentarei ser paciente a partir de agora. E para terminar, reforçar, né? Eu quero um conselho que eu acho que veio à minha cabeça e eu escrevi. Coloque Deus na linha de frente da sua vida. Não coloque Deus do lado. Não coloque Deus em outro caminho que não seja na linha de frente na sua vida. Porque é Ele que vai te dar a força, é Ele que vai te dar a luz, é Ele que vai te dar a paz necessária para lidar com todos esses contornos à nossa volta. Não deixe. Deus está na linha de frente da minha vida e Deus está na linha de frente da vida de cada um de vocês. Assim desejo. Desenvolvendo a nossa religiosidade, nem precisa ser religião não. Desenvolver a nossa religiosidade, desenvolver a nossa espiritualidade, ver que há um ser superior a nós e que nós estamos caminhando para essa perfeição divina, mas ainda não somos, ainda somos enfermos da alma. Para terminar, eu trouxe um texto. Como eu costumo ler, é aquele papelzinho, sabe? Como sai invertido, eu vou ler para vocês, Um Recanto Seguro. E eu lembrei, porque eu juro, tem que terminar mesmo, porque senão o vídeo vai fechar sem eu abraçar vocês. Um Recanto Seguro. Uma vez uma pessoa, recentemente, agora, uma pessoa mandou um vídeo para mim, e o vídeo era de 30 segundos e só mostrava a chuva caindo, e a chuva caía, né, molhando o chão, o barulho do chão, né, o barulho da água caindo nas folhas. Eu lembrei para essa pessoa, nossa, imagina o chão, o cheiro de terra molhada. Esse é o meu recanto seguro, sabe? A sombra, um dia eu estava passeando no sítio
e tinha uma sombra de amora, né? Eu parei debaixo assim da casa, a casa com uma moreira do lado, fiquei debaixo daquela sombra, aquele calor, comendo amora, né? Ali eu sentei debaixo do pé de amoreira e fiz uma oração. Isso chama também meu recanto seguro. E o Divaldo faz através da Joana de Ângeles, um texto que chama assim, um recanto seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa. Um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura. Uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve Deus, e o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Há em cada um de nós esse recanto seguro. Às vezes você tem uma imagem de um cheiro, né, de terra molhada. Fixe nesse cheiro de terra molhada e peça a Deus, e Deus vai te ouvir ou vai falar com você. Às vezes nós necessitamos que Deus fale com a gente, às vezes nós precisamos falar com Deus. Às vezes ambos funcionam, né? Que seja assim, então, nosso caminho, né? De buscar para nós, neste momento de tantas aflições, em que enxergamos tanta aflição, um momento de sermos pacientes, de sermos cooperativos, mas de não perder a nossa essência, buscando como Jesus no Jardim das Oliveiras, que ele ia fazer as orações dele buscando Deus. Essa busca de Deus é incessante e ela está dentro do nosso coração. E eu interagi com vocês menos do que eu deveria interagir. Não por má vontade, me perdoem. Mas é porque eu sei que o tempo, ele urge. E daqui a pouco o vídeo desliga sem eu impedir. Eu agradeço a presença de vocês aqui na minha casa. E eu espero ter entrado na casa de vocês também de uma forma pacífica e serena. Nós queremos não apresentar a vocês nenhum tipo de enfermidade. Nós queremos mostrar a vocês que há tempo suficiente para nós voltarmos a ter a saúde física, mental e espiritual que nós deveríamos ter no trato com a gente e com o próximo. Muito, muito obrigado a essas pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir. E nós vamos fazer um vídeo agora mesmo no YouTube, né? E na terça-feira também. Também no YouTube. Então fiquem com Deus. Muito obrigado. Agora eu vou poder ler, mas se cair, vocês me perdoem. Eu vi que todos agradeceram, né? Pessoas da semana passada, pessoas que essa semana também estão aqui. Que o nosso Pai possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. O tempo é curto, dona Jessie. O tempo é curto. A Regina falou, Pati. A Flaviane, eu falei do sítio, aquele vídeo que você me mandou, né? Fiquem com Deus, viu? Muito obrigado. Eu vou desligar. Vocês dão licença, eu vou concluir aqui. Entende?